E aí? O que será que leva uma pessoa a querer, assim, virar o mundo de ponta cabeça? Hoje, a gente vai mergulhar numa teoria, olha, bem polêmica, mas fascinante, do Olavo de Carvalho. A ideia dele é tentar mapear a psicologia que estaria por trás da mente revolucionária. É um conceito bem complexo, cheio de camadas, então, vamos começar a desembrulhar isso juntos. Pois é, a grande pergunta é essa, né? O que molda essa mentalidade? De onde vem essa vontade, esse impulso para uma mudança tão radical da sociedade? A teoria que a gente vai ver aqui propõe uma resposta que, olha, vai muito além da política. É um mergulho fundo na psicologia, na psique humana mesmo. E a ferramenta principal para essa análise é a tal teoria das 12 camadas da personalidade. Mas calma, não é para pensar nisso como se fossem caixinhas, rótulos fixos, é mais como um mapa do nosso amadurecimento, sabe? A ideia é que todo mundo passa por vários estágios de consciência, desde as necessidades mais básicas lá da infância até uma maturidade espiritual. E é o caminho nesse mapa que, segundo a teoria, ajuda a gente a entender o resto todo. Ok. E é aqui que a gente chega no ponto central, no coração da teoria. Pensa naquele mapa de 12 camadas? Onde é que se encaixaria a mente revolucionária? Bom, a resposta que a fonte dá é, no mínimo, surpreendente. Não está lá no topo, junto com os mais maduros, não. Estaria num estágio de desenvolvimento que foi interrompido. Quase como uma paralisia psicológica. Para entender isso, tem um conceito-chave chamado pseudopassagem. O que é isso? Imagina só, uma pessoa que fala como um grande filósofo ou um líder mundial, sabe? Usa todo aquele vocabulário das camadas mais altas de maturidade, só que as ações dela, na verdade, são movidas por necessidades bem mais básicas, quase infantis. É como se fosse uma atuação de maturidade e não a maturidade de verdade. E aqui a gente consegue visualizar bem essa desconexão. Pensa num palco. Lá em cima, brilhando, tá a autoimagem. A pessoa se enxerga como uma figura histórica, um agente do destino, sabe? Operando lá nas camadas 11 e 12. Só que a teoria argumenta que, por baixo desse palco, nos bastidores, a força que move tudo de verdade vem lá de baixo. Da camada 4, que é a necessidade de afeto, e da camada 5, a necessidade de autoafirmação do ego. Então, tá, mas qual é o motor por trás dessa pseudopassagem? De onde vem isso? A teoria aponta para uma espécie de engarrafamento, um bloqueio em duas camadas bem específicas da personalidade. É aqui que, segundo essa análise, o novelo começa a se formar. E olha só quais são esses dois motores emocionais. De um lado tem a camada 4. Ela é toda movida pela dor da rejeição, por aquela pergunta que fica na cabeça: será que alguém gosta de mim de verdade? Do outro lado, a camada 5, que é movida pela vergonha de se sentir impotente e por aquele desejo, bem típico da adolescência, de provar o próprio valor. O ponto crucial da teoria é que a mistura explosiva dessas duas dores, que são super pessoais, é o que cria o ressentimento, que lá na frente vira bandeira política. A fonte descreve quem estaria fixado na camada 4 de um jeito bem direto, olha só. São pessoas que nunca se colocam em teste, não querem vencer, só querem ser amadas. É uma descrição de uma carência muito profunda, né? E aí vem a parte interessante. O que acontece quando essa necessidade desesperada por afeto não é correspondida? Por incrível que pareça, ela pode virar agressão. E é exatamente aqui que o pessoal vira político. Como é que essa carência toda da camada 4 aparece na política? Segundo a teoria, isso vira o desejo por um Estado babá. Um poder gigante e protetor que cuida de tudo e de todos, que elimina os desafios, os riscos da vida adulta. É quase como se a pessoa estivesse procurando uma mãe no governo. Ok, então se a pessoa está psicologicamente presa nessas necessidades de afeto e de afirmação, e aí? O que acontece com as próximas etapas do amadurecimento? De acordo com esse modelo, elas são simplesmente puladas. A teoria chama isso de a grande recusa da vida adulta. Vamos dar uma olhada em quais são esses degraus que ficam para trás. Aqui a gente vê os 3 degraus cruciais da vida adulta que seriam contornados. Primeiro, a camada 6, que é a do trabalho objetivo de fazer algo útil de verdade. Isso é rejeitado. Depois vem a camada 7, a do dever social, de contribuir para a comunidade. Isso é atacado. E por último, a camada 8, a da responsabilidade pessoal, de assumir as rédeas da própria vida. Essa é bloqueada, porque a culpa de tudo é sempre do sistema. Certo, mas se essas camadas da vida adulta são puladas, fica um vazio, né? O que preenche esse espaço? É aqui que a gente volta para aquele conceito da pseudopassagem.
O vazio não é preenchido com maturidade de verdade, mas sim com uma ilusão. Uma persona, assim, grandiosa, mas que por baixo da capa, no fundo, é oca. E o ponto mais doido é o seguinte: a pessoa acredita piamente nisso. A percepção que ela tem de si mesma é a de uma figura monumental, quase messiânica. Ela não se enxerga como um indivíduo com problemas pessoais, não. Ela se vê como um agente da história, com H maiúsculo mesmo, alguém que está mudando o destino da humanidade. Essa citação da fonte resume o diagnóstico de uma forma, olha, brutalmente honesta. Ele é um habitante da camada 5, ego inflado, usando as roupas da camada 11, uma caricatura de Napoleão. Ou seja, o que a teoria está dizendo é que por trás da máscara do grande ator da história, o que a gente encontra é um ego de adolescente, vestido com uma fantasia de imperador. Bom, diante desse quadro todo, a fonte propõe uma espécie de ferramenta de diagnóstico. Um jeito de olhar por baixo da fantasia, sabe? Para conseguir diferenciar o que seriam motivações autênticas daquelas que são só uma performance. E a pergunta-chave desse diagnóstico é surpreendentemente simples. É só perguntar: onde é que dói? A ideia é que por trás de todo o discurso sobre o sistema, a história, a humanidade, existe uma dor pessoal e bem real. E seria essa dor que revela em qual camada a pessoa está operando de verdade, e não naquela que ela só finge estar. E essa tabela aqui, olha, ela amarra tudo de um jeito genial. Repara só como as camadas se relacionam. A afetividade, camada 4, e o ego, camada 5, elas são a base real de tudo, super desenvolvidas, a fonte de onde tudo nasce. Aí as camadas da vida adulta, tipo a 6, da aptidão, e a 7, dos papéis sociais, são simplesmente puladas ou atacadas. E lá em cima, no topo, a camada 11, da história, é só o palco da fantasia, uma posição que é simulada só para justificar as dores que vêm lá de baixo. Então, no fim das contas, a grande conclusão da teoria é essa aqui. E é bem impactante. O que parece ser um movimento político super grandioso seria, na sua raiz psicológica, uma recusa em amadurecer. Uma espécie de adolescência que se estendeu demais, sabe? Com todas as suas dores e inseguranças, só que transformada numa ideologia política. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Será que a nossa personalidade é, no fundo, um campo de batalha político? Até que ponto as nossas dores mais íntimas, o nosso caminho de amadurecimento, moldam não só quem a gente é, mas também o mundo em que a gente quer viver? A fonte que a gente analisou hoje oferece uma resposta bem forte para isso, mas a reflexão final, claro, é de cada um. Valeu por acompanhar.